uma ordem onde não houvesse mais a defesa dessa chamada cultura do estupro ou da agressão às crianças e idosos. Eu percebi que isso era uma postura política ingênua nos últimos 2 anos. Uma postura política ingênua. A lei é um suspiro que permite ao inimigo se reorganizar. Eu não me surpreenderia se alguns desses pilares pétreos da Constituição de 88 também fossem atacados. Porque nós estamos falando de campos distintos. Eu fiz parte da comissão da Unicamp, que lutou pelas cotas, e tive o prazer de estar à frente das cotas que foram implantadas em primeira e segunda fase no curso de medicina, que tinha um problema o curso de medicina da Unicamp, ele era albino. Tinha uma carência de melanina de 100% no corpo docente e no corpo discente. Com as cotas, fui dar a palestra anual que eu dou nas faculdades, toda a parte central do auditório da Unicamp de Medicina era formado de alunos negros. Foi uma mudança concreta, social, de uma significação política, para mim, emocionante. Naquele momento, um ato político, cotas, tinha dado acesso a um grupo que não estaria ali. E estava ali por seu esforço, porque as cotas não significa entra de qualquer jeito. Estava ali pelo seu esforço. Estavam se revelando bons alunos. E os professores estavam aprendendo a lidar com a novidade de um curso de medicina não tão sujeito ao melanoma. É uma novidade. Eu narrei isso na minha rede social com alegria. Eu fui inundado por milhares de mensagens me acusando de racismo, de preconceito, etc. É assustador. É assustador. Alguém me disse isso, mas você não precisou de cota. Eu disse, meu filho, nasci filho de alemães católicos no sul do Brasil, filho de advogado e político, eu nasci salvo. Eu nasci salvo nesse mundo. Eu me esforcei muito, mas eu nasci salvo. Eu não precisei de ninguém, porque eu nasci salvo. Nasci salvo pelo sobrenome, pela melanina, eu nasci salvo. Eu não devo pensar de outra forma, apesar de eu ter me esforçado muito. Não, se eu não tivesse me esforçado, eu ainda assim estaria salvo. Não, mas há pessoas que não nasceram salvas. Há pessoas que realmente precisam de uma reestruturação jurídica para voltarem a ter a possibilidade de sonhar, de ter esperança, de ter horizonte. E é isso que está faltando. Acompanhei numa palestra que eu dei para um escritório, um projeto que eles têm na Maré, e eles encontraram jovens na favela da Maré, encontraram jovens dentro daquela comunidade que nunca tinham saído da Maré. Eu nunca tinha visto isso, porque imaginei que de ônibus ou a pé, todos um dia, teriam ido a algum lugar. Eles encontraram jovens dentro da comunidade da Maré que nunca tinham saído do limite, como se tivessem um certo medo do mundo que se estende além da rodovia. Então, este jovem não nasceu salvo. Esse jovem não nasceu salvo. Então, essa é uma diferença grande. Acho que agora eu entendi que é uma luta contínua. Não é uma luta de um momento. Que é uma luta contínua. Que aquilo que nós conseguimos na Unicamp vai sofrer ataques. Vai sofrer ataques. E há um outro risco, aquele advertido pelo grande Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Esse é o outro risco. Ou seja, ele quer ocupar o lugar para oprimir e não a ideia de ressignificar através da educação uma questão social. Todas essas questões são fundamentais. Comecei a escrever para o Estadão e a direção do Estadão recebe notícia que o Estadão deve ser um jornal comunista por ter me contratado. O Estadão comunista. Assessoram a Globo e escrevem que a Globo está a serviço dos esquerdopatas e da ditadura gay. A Globo é esquerdopata. Então, quando alguém consegue dizer que o Estadão é comunista, que a Globo é comunista, nós estamos falando de um patamar da ressignificação delirante da realidade. Patamar que Freud identificou no texto de 1930, mal-estar da civilização, como uma forma de delírio. Nós estamos falando de uma forma de psicopatologia. Bom,
exatamente. E isso me assusta um pouco, porque não é mais o campo do iluminismo que eu estou acostumado a dialogar com as pessoas. Não é mais o campo do iluminismo. Alguém me diz, olha, a Bolsa Família, eu disse, ela é menor do que a Bolsa Itaú Bradesco, da dívida interna. Você é comunista? Quer dizer, a resposta seria, mostre os dados e vamos discutir o que é maior ou menor. Conceito maior, mais que, menos que, é matemática, não? Não, você é comunista, não? O que não é verdade. A Bolsa Presídio, Bolsa Droga. Ou seja, esses são mistérios, são mistérios. E digo isso enfatizando uma coisa que eu dizia a Ana no carro, sempre me considerei uma pessoa de centro. O surgimento desse tipo de fascismo está me deslocando para a anarquia, mas não porque eu tenha mudado, mas porque são pessoas que acham que o Partido Afrikaner da África do Sul, que implantou o apartheid, era muito moderado. Então, essas pessoas que estão à direita de Gengis Khan, elas começam a me empurrar para um outro patamar, que não era originalmente o meu. Não é originalmente o meu. Queria que eles conversassem com alguns colegas que eu tenho, alunos, né, que consideram o PSOL, o PSTU e o PCdoB partidos burgueses e aristocráticos. Queria que eles conversassem com essas pessoas, porque não votam pela luta armada imediata. Não. Aí sim nós estaremos falando do que é de fato esquerda, não, ou extrema esquerda. Outra questão? Como a gente tem pouco tempo, né? Temos o quê? Uns 20 minutos, 15? Eu queria fazer, então, uma rodada. Pronto. Então, uma rodada das últimas perguntas, né? E voltamos para o Leandro. Também gostaria de fazer... Acho que em cima do que você falou, acho que aproveitando, Leandro, apenas... como você já pontuou, tivemos muitos ganhos, muitas leis na questão de gênero, questão das... Né, você mesmo já pontuou. Você não identifica esse momento de uma certa recolonização das expressões, quando a pergunta da Mariana Vaz ali sobre a cultura, a gente percebe nas 3 esferas, simbolicamente, o primeiro ministério a ser extinto, aqui a Secretaria Municipal também ameaça a ser fundida, como também a questão do capitalismo de Estado avançado, ou seja, um esfacelamento da figura do Estado, você que é um historiador, que fala nessas questões, como é que você percebe, né, essa questão global e local que está em avançado processo, e eu acho que em diferentes momentos a gente está ouvindo isso nas ruas, nas redes, né? Eu queria te perguntar isso. E temos outras perguntas, tá? Por favor. Boa noite, meu nome é Maria do Carmo, sou professora do Estado e eu não quero perder a oportunidade. Queria que o senhor linkasse ao tema as minhas preocupações. Felicidade, criação, educação com formatação, sobrevivência com cidadania. Obrigada. São questões importantes. Juntando o que fala a Ana, o que você fala, nós não temos no Brasil, de fato, um movimento liberal nesse momento. O movimento liberal, os liberais têm, em conjunto com os anarquistas, a desconfiança do Estado. Os anarquistas querem sua eliminação, o liberal quer a sua redução ao Estado mínimo. Nós não temos no Brasil uma elite empresarial ou política liberal, porque todos querem que o Estado saia da economia quando se trata de Bolsa Família, ou quando se trata da expansão das universidades públicas, mas querem que o Estado faça uma política de isenção fiscal para a indústria automobilística. Então, é um Estado que deve ser mínimo para X e deve ser máximo para Y. Ora, um Estado liberal, uma das medidas que o Trump anunciou hoje, é que empresas que saírem dos Estados Unidos para produzir na China serão punidas financeiramente. Ora, se ele fosse um liberal, oscilação de mercado, a empresa quer ir para a China, o mercado, a mão invisível do mercado, Adam Smith, está levando. Então, não, nesse momento eu puno a empresa. Agora, no outro momento, que é a saúde pública, o Estado não deve interferir. Então, é importante lembrar, num texto que o Safatli fez na Folha, que foi muito bom, que o Estado ele deve ser hipertrofiado num campo e esquálido no outro. É a seletividade do Estado que interessa as pessoas.
Porque eu discutiria, teoricamente, de uma maneira coerente, com um liberal clássico, que não deveria interferir nem para salvar a empresa que está em estado falimentar, nem para isentar de impostos, nem para fazer saúde pública. Mas nós não temos esse liberalismo. Nós temos uma seletividade do Estado. Então, é óbvio que o patamar que desde os tenentes no início da República se dizia que o patamar básico da cidadania é a alfabetização. Alguém que está excluído do processo de alfabetização está excluído do processo de cidadania de forma muito brutal. Então, uma alfabetização que diminuiu historicamente, mas ainda é resistente entre adultos, apesar do número estar abaixo de 10%, ela é resistente entre adultos, é uma alfabetização que ainda é problemática, mas mais problemática, como todos nós professores sabemos, para linkar com o último item da sua tríade, que é cidadania e processo escolar, é a questão do analfabeto funcional, ou seja, incapaz de ler um texto simples, incapaz de ler instruções simples, mas sendo uma pessoa inteligente. Os alunos não são burros, mas têm um processo deficitário de captação de sentido textual. E tentando pensar nisso, que a escola tradicional pensou no enquadramento. A escola tradicional sempre pensou na ordem. E como eu digo, entre professores, há dentro de mim alguém que suspira por isso. Por quê? Quando eu era aluno e levava o chicote no lombo, eu achava a escola autoritária. Agora que eu estou do outro lado e o cabo do chicote está na minha mão, eu acho que os alunos são muito rebeldes. Na verdade, o que mudou foi a posição que eu estou em relação ao chicote. O que eu reclamo só é que quando eu era aluno, o professor tinha toda a razão. E agora que eu sou professor, o aluno tem toda a razão. E eu nunca peguei um momento bom nessa história, né? Nem peguei um momento que eu mandasse ou que eu fosse decidido. Então, é uma revolução. Escola baseada no modelo de aula dada pela Revolução Pedagógica Prussiana do 19, professores como eu, nascidos e formados no 20, alunos nascidos no 21, que vão sobreviver a partir de agora até o 22. Eu, professor, que tenho diploma de datilografia, que sei fazer prova em mimeógrafo, que uso o retoprojetor com grande habilidade, que sei números romanos e abreviatura de pronomes de tratamento. Tudo que não tenha menor sentido. Ter aprendido vossa magnificência dirigida ao reitor e não tem hoje a menor utilidade. Resultado, eu não fui preparado para dar aula. Eu fui preparado para um mundo que desapareceu. E eu estou impactado por tecnologias que os meus alunos dominam melhor do que eu. Porque, por osmose, desde o nascimento, eles são mais tecnológicos. Entre um cabo HDMI e USB, eu enfio para ver o que é e o que cabe. Se couber, é aquele. Se não, eu tenho que olhar, não tenho, e vou enfiando para ver se quando o aluno olha, sente a aura do cabo. E vai. Essa é uma diferença enorme, né? Então, há um enquadramento que esbarra a cidadania. Mas vou lhe dizer uma coisa esperançosa, para não terminar muito mal. Há uma coisa que me espanta muito. O Estado, eu cheguei a assistir uma aula em São Paulo, isso não ocorreu no Rio, nunca. São Paulo é que se chegou a esse ponto. Havia salas dentro de containers em São Paulo. Exato. Havia salas em containers. Uma versão declinante da proposta de Brizola no Rio Grande do Sul na década de 50 para 60, que eram as brisoletas, pequenas escolas de madeira de montagem fácil, que tem um impacto enorme na educação gaúcha entre 58 e 61. Mas eu fui assistir uma aula de uma professora de 6º ano, dentro de um container, novembro, batendo sol no container. Eu chamei de workshop de Auschwitz. 40 alunos num container, uma professora de geografia, dando uma aula sobre o clima subtropical de altitude em São Paulo, perto da hora do almoço, lá dentro, uma temperatura desumana. E o que é espantoso, extraordinário, que é um espanto para mim, a aula estava funcionando e os alunos estavam acompanhando. Quer dizer, o Estado estava dizendo, vou te botar no container para você não dar aula. Eu vou juntar 40 alunos dentro de uma peça de carga de porto e vou te pagar mal para que você não dê aula. Esse é o nosso objetivo. E a rebeldia dela era dar aula.
e uma aula boa. E eu passei a pensar nisso. De fato, não há nada mais sagrado no direito constitucional até o momento do que o direito à greve. É um direito sagrado constitucional, garantido nas nossas leis. É absolutamente